Olá pessoal, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Que o Criador abençoe a todos grandemente. Então pessoal, eu quero nesse vídeo aqui estar continuando com a manutenção da nossa antena aqui, né, do nosso equipamento da Intelbras. Então a gente já fez aí alguns vídeos sobre esse equipamento, né, relacionado à manutenção dele. Inclusive tem um vídeo de apresentação onde a gente trouxe uma abordagem aí referente ao que está ocorrendo, né, com esse equipamento em si. Então no vídeo de apresentação eu mostrei para vocês aí o defeito, né, desse equipamento. Então eu liguei o equipamento, né, energizei aqui ele. E aí a gente percebeu aqui, eu pude perceber pelo comportamento da minha lâmpada série aqui, né. Eu tenho uma lâmpada série aqui na bancada. E pelo comportamento como a lâmpada série se apresentou, eu já verifiquei assim, já de início, né, de forma bem clara, já pude perceber que o equipamento ele está apresentando um curto, né. Então, pelo comportamento da lâmpada, a gente verificou que o equipamento está em curto. E aí quem assistiu lá, né, quem viu esse vídeo aí de apresentação, eu mostrei aí lá no vídeo, né. Então, o que que acontece? Aí no vídeo seguinte, a gente trouxe aí um comentário aí sucinto, né, um esclarecimento a respeito da questão de um projeto aí que a gente tem, né, de estar elaborando um curso, de estar aí produzindo um curso aí de manutenção e reparo nesses equipamentos. E aí eu comentei umas coisas pertinentes a esse assunto aí do curso lá, né, no vídeo anterior a esse. E aí, assim, quem quiser, tiver interesse aí, dá uma olhada lá, verifica lá, assim, o que a gente abordou sobre a questão do curso, né, que é importante. E também em outros vídeos aí, de outras playlists, de outros equipamentos que a gente botou aí no canal, que eu botei no canal, tem alguns comentários sobre essa questão do curso, né. Então é o seguinte, pessoal, vamos continuar aqui com a manutenção do equipamento. Eu, como mencionei no vídeo, se eu não me engano, eu mencionei no vídeo anterior, que em algumas situações a gente ia estar usando o recurso de filmagem aqui do microscópio também, certo? E aí, se eu achar conveniente, eu vou estar utilizando aqui o recurso de filmagem aqui do microscópio, para a gente poder estar tendo uma visualização a mais, né, da área aqui da placa, né, especificamente do local onde a gente está fazendo as medições, né, as análises e o serviço em si de manutenção, para ficar uma visualização a mais aí que seja mais coerente assim de visualizar, né, agora no momento. E aí eu coloco no canal lá, né, o vídeo do microscópio. E aí, assim, do microscópio ele tá sem áudio, né, ele vai sem áudio, mas aí vai junto lá, né, com o mesmo título, né, desse vídeo aqui, que está sendo filmado pelo outro equipamento aqui de filmagem. E vai sem áudio, mas aí vai a imagem, eu creio que em certas ocasiões vai ter assim vai dar para focar assim até de forma mais razoável, né? Pela posição aqui, né, do foco em que o microscópio tá aqui, pela posição que ele tá focando aqui na placa, né? E aí a gente disponibiliza lá também com o mesmo tema do vídeo, né? O mesmo título lá, para melhor visualização, né? Se for o caso, para ficar mais coerente. Então é o seguinte, no vídeo lá anterior a esse, a gente mostrou também um detalhe, especificamos lá, né? Eu mostrei lá de forma especifiquei lá, né? A questão de como você inicia, né? O processo de análise para fazer aferições, né? De diagnóstico de defeito desse equipamento em um caso de um problema como esse, tá bom? A gente mencionou lá, né, algumas coisas pertinentes ao circuito de fonte principal, né, o fonte primária do equipamento, né, que é esse circuito aqui, ó, certo? Então a gente tem aqui essa parte aqui, essa área aqui da placa, né, é a fonte primária, né, a fonte principal do equipamento. Então daqui é onde ele recebe o sinal proveniente aqui da entrada, né, as tensões provenientes da entrada da fonte POI, né, seja 12 ou 24 volts. E aí essas tensões, né, elas vêm aqui por trilhas, né, por malhas específicas, e chega nesse ponto aqui, e aqui elas são tratadas, né, elas são reguladas, né, a níveis de tensões adequados, para ser utilizado pelos circuitos da placa, né, pelos diversos circuitos aqui de controle, processamento, memórias, né, parte de LAN. Então essas tensões todas aqui partem das tensões que são geradas aqui nesse circuito da fonte principal aqui, ou fonte primária. E a gente mencionou lá, né, esclarecemos algumas coisas a respeito do funcionamento em si desse circuitozinho aqui, né. Aqui a gente tem duas fontes, tem a fonte de 5 volts, né,
E aí, aqui, pessoal, sempre que eu achar necessário e conveniente, eu vou aproximar um pouco a placa da câmera, né, aqui, da onde está sendo filmado, para mim poder mostrar de forma mais detalhada, tá bom? Assim, algumas coisas específicas para ficar melhor de ver e mais compreensível, tá bom? Nós temos aqui, ó, deixa eu dar um foco aqui. Então vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, eu mostrei lá no vídeo anterior, né? A gente tem o conversor DC-DC responsável por fazer a regulagem de tensão para um nível de 5 volts, ó. Esse aqui gera os 5 volts. E esse daqui é o conversor DC-DC que faz e gera a tensão de 3,3 volts. Essas são as duas tensões principais, né, que existem nesse equipamento. Que dessas duas tensões base ou principais é gerada todas as outras tensões que vão alimentar os diversos circuitos desse equipamento, né, de parte de processamento, de memória, da parte de LAN. Então, todos esses níveis de tensões que são adequados para o funcionamento desses circuitos como um todo, partem dessas duas tensões, certo? E aí, dessas duas tensões primárias. Aí, então, o que acontece? Eu vou definir aqui para vocês, né? Para ficar logo, assim, de certa forma legível, né? Entendido? Quando eu estiver medindo tensões de 5 volts, eu vou estar medindo em cima desse capacitor. Esse capacitor eletrolítico aqui é o capacitor principal de filtro da tensão de 5 volts. E esse capacitor aqui eletrolítico é o capacitor principal de filtro da tensão de 3,3 volts, certo? Quando eu estiver medindo os níveis de tensões em relação ao 3,3 volts, aqui na fonte, então eu vou medir em cima desse capacitor, certo? No pino positivo dele aqui, desse lado. E quando eu estiver medindo aqui na fonte a tensão, o nível de tensão de 5 volts, eu vou medir no positivo desse outro capacitor aqui, tá bom? Que fica mais fácil, né? Para questão de visualização, tá bom? E aí facilita porque é um ponto onde eu não vou ter problema, né, de estar com a mão no meio ou assim, de ficar, de certa forma, ocultando a visualização aí para vocês poderem ver, né? Não vai ocorrer esse problema. Vai estar minimizado, né, esse efeito aí de ocultar o ponto onde eu estou fazendo a medição. E aí eu vou medir em relação a esses pontos aqui, certo? Aqui na fonte. E aí se precisar de medições aqui nos circuitos que são energizados por essa fonte principal, a gente vai medir em outros pontos aqui do circuito, tá bom? Então, aí eu vou fazer agora aqui, eu vou energizar de novo o equipamento, certo? Eu vou ligar ele aqui na fonte PoE. E aí a gente vai estar medindo as tensões, tanto a de 5 volts, certo? Aqui, ó. A gente vai estar medindo tanto a tensão de 5 volts, como a tensão de 3,3 volts, certo? E a gente vai medir, eu vou estar utilizando para isso um multímetro, ó. Eu vou estar usando 2 multímetros. Eu já especificar aqui, né, por que 2 multímetros. Eu vou utilizar esse aqui na escala de resistência, para medir continuidade, medir resistência, né? Para saber o valor da impedância que está naquele ponto específico, né? Se está adequado, valor da resistência ômica e também isso método de análise, né? Que a gente utiliza aqui. E também a gente vai utilizar esse multímetro aqui já configurado previamente na escala de tensão, tá bom? Então quando a gente estiver medindo tensão, a gente vai usar esse multímetro aqui. E para medir resistência, continuidade, esse daqui, tá bom? Para não ficar mudando escala. Aí eu vou procurar nas medições aqui, nas análises, focar no multímetro que está sendo utilizado no momento. Eu vou procurar ver se consigo manter o multímetro, pelo menos a tela, né, focada de forma adequada aí, bem visível para vocês, e o ponto da placa onde a gente está fazendo a medição. E a gente vai estar medindo, focando no multímetro que está sendo utilizado no momento. Se não for possível focar nos dois ao mesmo tempo, tá bom? E aí, se for o caso, a gente vai estar usando também o osciloscópio, tá bom? Esse osciloscópio aqui, ó, para fazer algumas medições aí, algumas aferições de sinais aí na placa. Então tá, vamos aqui, ó. Eu vou energizar a placa, certo? E vou medir as tensões. Aí lembrando, ó, que eu vou medir as tensões justamente em relação a esses capacitores aqui. Esse aqui por 5 volts e esse aqui por 3,3 volts, certo? E a gente vai medir em relação ao GND aqui, ó. Em relação
esse ponto do capacitor, do positivo de cada um, em relação ao GND aqui da carcaça do RJ45. Pois aqui no RJ45, né, a gente tem o GND, né? E aí esse GND ele é comum a qualquer ponto do circuito aqui. A gente pode pegar dele como referência para qualquer ponto do circuito da placa, que a gente vai conseguir medir ali a tensão naquele ponto. E até para facilitar aqui, né, para não ficar o problema de ocorrer assim, de ficar com a mão no meio, né, e impedir a visibilidade aqui da onde a gente está fazendo a medição, tá bom? Então a gente vai medir aqui, tá bom, pessoal? Eu vou ligar aqui a placa, certo? Vou energizar aqui a placa, certo? Então vou energizar aqui, vou procurar focar aqui de uma forma que dê para vocês visualizarem aí convenientemente, tá bom? A gente vai estar usando esse multímetro aqui, ó, certo? Para medir tensão. Então eu vou energizar aqui a placa. E a gente vai estar medindo aqui nesses dois capacitores. E aí vocês verem aí na imagem do multímetro, tá bom? Lembrando que eu não posso demorar muito, né? Não é conveniente porque o equipamento está em curto. E nessas situações não é conveniente você estar demorando demais no teste, devido à questão de por segurança, né? Para não ocorrer de danificar outros componentes nessa malha do defeito. Então percebam aí, ó, que o multímetro ele está acusando aqui, eu estou medindo no capacitor dos 3.3 volts, ó. Tá vendo a oscilação aqui, ó, de forma desordenada, né? Não está acusando, não está medindo de forma correta, né? Coerente, certo? Então nem no 5 volts agora, estou aqui no ponto do 5 volts, ó. Certo, ó. Terminal do capacitor que faz a filtragem dos 5 volts aqui, ó, no terminalzinho dele, certo? E ele tá dando um valor aleatório aí, né? De forma aleatória, sem de uma maneira inconstante, né? Ó. É um valor aleatório, né? Ele não tá marcando a tensão, não tá registrando a tensão que no caso era para ter aqui, né? Que é os 3,3 volts e aqui os 5 volts, né? Tá dando uma oscilação aí aleatória, ó. E vocês percebem que os LEDzinhos aqui, ó, da placa, né? O LED Power e o LED de sinal aqui tá piscando, certo? Ó. Eu não tinha mostrado isso no vídeo de apresentação, né? Mas aí agora a gente tá mostrando aqui, ó. Ele tá com esse probleminha de ficar os LED piscando, ó, aqui, ó. O LED Power e esse LED de sinal aqui, certo? Então, pessoal, a gente não tá conseguindo medir as tensões, certo? A gente não tá conseguindo medir nem a tensão de 5 volts e nem a tensão de 3,3 volts, certo? As tensões não estão visíveis, né? Não estão aparentes para nós, a gente não está conseguindo fazer a aferição dessas medições. Em alguns casos, quando ocorre de acontecer isso com esse equipamento da Intelbras, eu já tenho pegado alguns casos em que o defeito está aparentemente só localizado na parte dos 5 volts e a parte dos 3,3 volts você consegue ainda fazer algumas medições, certo? Fazer algumas análises, mas cada caso é específico, né? Nesse caso aqui a gente não está conseguindo medir nenhuma das tensões, certo? E aí a gente vai continuar com o processo de manutenção desse equipamento para o vídeo não se estender demais. Então no próximo vídeo aí a gente está continuando, tá bom, pessoal? Tudo de bom, muito obrigado.